amigos do Terê Como Vamos, estamos de volta de nossas férias. É um prazer novamente estar com vocês e hoje em nossa bancada está o nosso amigo Rogério Soares. Rogério, é um prazer estar com você novamente nessa bancada, dividindo esses assuntos que vêm acontecendo em nossa cidade e região. Léo, é sempre um prazer estar aqui na bancada do Terê Como Vamos, discutindo os assuntos do nosso estado, do nosso país, principalmente da nossa cidade. E começando, né, semana passada, final da semana passada, começo dessa semana foi agitada do ponto de vista político. O deputado Newton Salomão saiu disparando críticas ao executivo estadual, ao executivo municipal, ele alegando inoperância em algumas áreas. E antes de começar o programa, a gente vai rodar o VT? Eu gostaria até de chamar o VT, Rogério, até porque para as pessoas poderem ouvir, né, do próprio deputado, o que aconteceu na LERJ. E como é que aconteceu, né? Como é que foi essa cronologia entre a população reclamar com ele, que começou com a população reclamando lá em Campo Grande de algumas ações do INEA, e na abertura dos trabalhos de 2012 da Assembleia Legislativa, ele foi lá e teceu as duras críticas que figuraram as capas dos jornais da cidade. Então vamos assistir esse VT. Roda aí, amigos. Na última quarta-feira, o deputado Newton Salomão ocupou a tribuna na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para fazer um duro pronunciamento cobrando dos governos municipal e estadual as medidas de reconstrução da cidade que ainda não saíram do papel. Próximo orador inscrito, deputado Newton Salomão. Senhor presidente, decorrido um ano, infelizmente, nós ainda temos vários lugares onde a imagem de janeiro de 2011 mantém-se no janeiro de 2012. Na segunda-feira tivemos a oportunidade de estar numa reunião no bairro de Campo Grande, em Teresópolis, lugar que foi severamente atingido. Aquelas famílias que vivem ali, senhor presidente, eu imagino, saindo de casa, voltando para casa, guardando nas suas retinas aquela imagem do sofrimento, da perda das casas, da perda das vidas. As autoridades do executivo responsáveis, a parte do município, não vimos ações concretas, não vimos a determinação de fazer ajustes no orçamento para enfrentar esta nova realidade das cidades serranas. Salomão foi enfático, cobrou ações nos casos dos desaparecidos, no atendimento psicológico às vítimas e a construção das pontes e das casas que foram prometidos e que ainda não foi feito. O Estado, pela sua estrutura, pelas suas responsabilidades, pelas suas possibilidades, é de quem se espera mais, não tem dado a resposta que nós precisamos. Decorrido um ano, não temos uma ponte pronta. As casas, senhor presidente, eu sinceramente não sei o que vai acontecer, porque acreditei nas primeiras palavras do governo, noticiei, acalmei a população, dizendo, vão sair as casas, podem confiar. E eu sinceramente já não tenho mais certeza se essas casas vão sair. Newton Salomão encerrou seu discurso exigindo que o INEA ouça as comunidades para que não se agrave ainda mais a situação das vítimas das chuvas. Agora, o INEA, talvez querendo dar uma resposta, resolveu fazer os parques fluviais, que nós, na sua concepção básica, nós apoiamos, vimos com bons olhos. Agora, não vimos com bons olhos, nem vamos aceitar o INEA chegar nas comunidades e dar ordens, e não discutir, dizer, é isto aqui, é esta faixa e acabou. Que brincadeira é essa? O parque fluvial é importante, sim, mas mais importante são as famílias, as pessoas. Ou nós estabelecemos um diálogo com o INEA, ou nós vamos mobilizar a comunidade, vamos para as ruas, vamos para a porta de governador, vamos fechar as estradas, mas vamos mostrar que as pessoas precisam ser respeitadas. Já perderam seus entes queridos
já perderam as suas casas, e o que querem mais fazer com essa população? Querem mostrar um projeto lá para dizer que fizeram, para mostrar na televisão, para dizer que fizeram alguma coisa? Não vai ser assim, não. A Associação das Vítimas das Chuvas de Janeiro de 2011 em Teresópolis realizou uma reunião no Campo Grande que contou com a presença de um grande número de moradores. Várias autoridades foram convidadas, mas apenas o deputado Nilton Salomão compareceu. O objetivo da reunião era de formar um núcleo comunitário da VIT, para que os moradores possam estar organizados e reivindicar as melhorias para o bairro. Os moradores presentes à reunião se mostraram indignados pela falta de apoio das autoridades e pelo abandono da região pelo poder público. O prefeito Arley, que apesar de convidado não compareceu à reunião e nem mandou um representante, foi duramente criticado pela população. Uma das maiores revoltas é a cobrança do IPTU, uma vez que o bairro está totalmente abandonado. Os moradores ainda reclamaram da taxa de iluminação pública que está sendo cobrada, apesar de não haver no local postes de iluminação. Outra queixa dos moradores é a atitude do INEA, que traçou uma linha vermelha às margens do rio, onde, segundo o órgão, toda a construção ali existente será demolida. Segundo os moradores, há neste perímetro delimitado pelo INEA várias residências que não foram afetadas pelas chuvas e que se encontram em perfeitas condições e que ainda estão abrigando seus moradores. O deputado Salomão se disse indignado com a falta de sensibilidade do Poder Executivo, que é quem detém o poder de resolver estas questões, e que tem mostrado uma enorme falta de comprometimento com a recuperação da cidade. Porque não estão fazendo nada, estão deixando, todo ano, a estrada está a mesma coisa, buracada, escuridão, vem na nossa conta, cobrando taxa de iluminação pública, a gente não tem uma estrada decente para se sair, o ônibus fica ali embaixo quando chove, a gente doente tem que sair de casa, não temos outro lugar para a gente ir e nós estamos nos sentindo abandonados nesse lugar. Por aqui no Campo Grande não foi feito nada. Pode andar por aí afora que não foi feito nada. Tem as casas que só ficou aqueles pedacinhos para derrubar, ainda está em pé ainda para poder piorar mais a situação ainda. Rogério, qual o impacto de um discurso desse em relação a um deputado, frente ao governador e frente ao executivo municipal? É sempre uma situação que pode causar um milindre, né, entre os poderes, porque é um deputado de base que estava ali e ele articula, né, por dentro do governo, procura saber o que está acontecendo nas obras, né, e nas ações do Estado, no caso específico do Estado, aqui para a cidade, que foi fortemente atingida pelas tragédias. A gente não, esse assunto ainda é latente na nossa cidade. Então, quando um deputado chega a ponto de fazer uma crítica ao executor, né, ao chefe do Poder Executivo, que é da base, é porque a situação realmente está gritante, né, e porque não há sustentação popular, no sentido de que a população vai cobrar o parlamentar, que tem o dever de fiscalizar, e ele usa do seu poder, né, que é também subir a tribuna e criticar o governo e mostrar para o governo o anseio da população, ser a voz da população. Então, foi basicamente isso que ele fez e que causou, né, todo esse cenário durante a semana passada e o início dessa semana. Aí, capa do jornal, por exemplo, o Jornal Diário, foi capa essas duras críticas que foram feitas, sobretudo a ação do INEA, a Secretaria de Meio Ambiente, né, a Secretaria do Ambiente, né, no caso do Estado. O INEA, aquela questão foi muito discutida durante a CPI da região serrana, da construção dos parques fluviais, né, no caso específico aqui de Campo Grande, Posse, né, e o INEA até agora ele diz que a construção vai ser a melhor solução, mas a crítica da população foi que não houve conversa prévia com os moradores, com as associações de moradores, o que acaba sendo um erro e acaba havendo desencontro de informação. Inclusive, nós temos a possibilidade de haver uma manifestação dessas pessoas frente a esse executivo que não está realizando, né, as obras e aquilo que foi prometido, né, Rogério? Exatamente. Há essa iminência da manifestação, os moradores lá, os próprios, né, as lideranças comunitárias disseram que pode haver sim uma manifestação para criticar o governo, o executivo municipal e o executivo estadual com relação às ações mais proativas, né, as ações que apareçam mais para a população. Né? Essa questão de não ouvir a população sempre causa problema.
né, a crítica ao INEA, né, o INEA veio aqui, fez a dragagem, o Estado, num primeiro momento, teve aqui, socorreu na emergência, o governo federal também, mas as ações elas têm que ser continuadas. Então chega no ponto que não há sustentação, o parlamentar tem que gritar, tem que berrar e tem que criticar. Quando nós acompanhamos essas relações, até de alguns jornais que colocam algumas informações, eles já até colocaram datas para a execução dessas obras. Então a gente sabe que essas execuções não aconteceram e também está tudo, né, numa relação de stand-by, está tudo parado ainda. Exatamente. Porque nós mesmos aqui do Terê Como Vamos, nós já tivemos em alguns momentos comemorando o início das obras, por todo o atraso que já havia, mas nós já comemoramos aqui num programa a possibilidade do início dessas obras. Enquanto a gente vai falando, o nosso produtor, o Dudu, vai rodando aí alguns vídeos ali da Ponte do Cartório. Nós estivemos, inclusive, com o presidente da associação ali daquela região, do 3º Distrito, né, com o Sidney Paredes, conversando com lideranças comunitárias. Quer dizer, houve todo um cenário de início das obras, mas está havendo essa crítica. Um outro ponto é a questão das casas populares, ali que o Salomão falou. Né? Das casas populares, que demorou-se a achar terreno, a justificativa era a questão do terreno, que aqui os terrenos eram ruins, não eram próprios para construção e que ia demandar tempo. Quer dizer, achou-se no primeiro momento ali fazendo Hermitage, aí agora já estão dizendo que tem outros problemas, são problemas judiciais. Quer dizer, sempre vem uma desculpa e a coisa não sai e a população continua angustiada. Deixa eu fazer uma pergunta: o dinheiro existe, está lá, mas ele não está sendo executado. É basicamente isso. A verba, ela existe, ela está ali. Lembrando para as pessoas também que às vezes a gente fica falando sobre verba, sobre dinheiro que vem. As pessoas, todas essas pessoas que sofreram isso, têm direito, até porque nós pagamos impostos. Para isso que nós pagamos impostos. Para que esse dinheiro possa chegar a essas pessoas e aqueles que mais precisam. Então esse dinheiro, na verdade, ele já existe. Ele já existe, o projeto também já está colocado. Quer dizer, e quem... Falta agora a operacionalidade das ações. A operacionalização ela é fundamental, ela é fundamental. Aí a gente continua tendo as pessoas tendo que ficar com aluguel social, tem que se fazer medidas para protelar, né, para dar continuidade, renovação ao aluguel social, mas o ideal era que as pessoas estivessem sim em suas casas. De seu direito, isso não é nenhum favor. Eu acho que até me coloquei de uma forma errada antes, porque assim, essas casas que serão construídas não é ninguém fazendo nenhum favor a essas pessoas, pelo contrário, é um direito delas. O Estado ele tem que dar assistência. Ou seja, nós pagamos impostos para isso, todos nós do Estado do Rio de Janeiro, nós pagamos impostos para que num momento como esse as pessoas possam ser assistidas. Outra cobrança, por exemplo, da população ali de Campo Grande foi a questão da não presença dos políticos ali. Foram convidados ali a Câmara de Vereadores, eles informaram para a gente, Câmara de Vereadores, o próprio prefeito, e ninguém apareceu. Então fica difícil. Houve crítica também ao Executivo Municipal, né? Então o Executivo Municipal teve essa questão polêmica da renovação do estado de calamidade, uns ficaram contra, outros a favor, né? E o governo municipal também não aparecer, às vezes cria uma antipatia com a população, não há o diálogo. O que a população basicamente quer é o diálogo, é saber quando é que vai acontecer, por que vai acontecer, e ter alguém para defendê-los caso isso não aconteça. Efetivamente é isso. Voltando à questão das casas ali da Fazenda Suíça, essas casas têm que sair. Até quando as pessoas vão ter que ficar a reboque de aluguel social? E pior, ainda a gente que reclama que não está recebendo aluguel social. Quer dizer, não conseguimos assistir todo mundo? Fazenda Suíça não, Fazenda Hermitage. Fazenda Hermitage, perdão. É uma discussão que tem que ser tratada com a máxima seriedade, com a profundidade necessária. E sempre ouvindo a população. Isso. Rogério, eu acho que esse é um assunto que vale até a pena a gente voltar, mas nosso tempo já está estourado. Vamos chamar os comerciais e já voltamos. Terê Como Vamos, volta já.